E ele falou, sim, nós somos irmãos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui no canal. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui assistindo os meus vídeos, se inscrevendo e compartilhando comigo as opiniões e ainda as experiências de vocês também. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo, me fazendo companhia. Já considero, assim, vários de vocês íntimos e bem amigos, né? A gente troca uma ideia lá no Instagram e eu sou muito feliz, né, de fazer esses vídeos aqui para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, talvez um dos vídeos mais especiais que eu já fiz aqui pra vocês até o momento. É bem pessoal, bem íntimo, mas eu quero fazer esse vídeo primeiro pra mim, pra eu guardar mais esse episódio fantástico, maravilhoso que aconteceu na minha vida e pra vocês também, dividir com vocês, saber a opinião de vocês, saber se vocês também têm histórias parecidas. Mas acredito que a primeira intenção desse vídeo é essa, né? Guardar pra mim, primeiramente, essa lembrança de um momento tão incrível e também dividir, porque se vocês tiverem experiências parecidas, eu gostaria de ouvir, se for possível, né? Vocês dividirem comigo aqui ou lá no Instagram, onde vocês se sentirem mais confortáveis, mas eu vou adorar trocar ideia com vocês sobre isso também. E como vocês viram aí no título do vídeo, eu descobri ano passado que eu tenho um irmão, tenho mais um irmão, né? Se você já me conhece aí desde o Brasil, você sempre soube que eu tenho um irmão, né? Que meu pai e minha mãe têm um casal de filhos, que é eu mais meu irmão. Mas no ano passado, durante a minha viagem aí pro Brasil, vocês sabem que eu moro aqui nos Estados Unidos já faz quase 5 anos agora, e pela primeira vez eu fui o ano passado, né? Em 2023, em agosto, e nessa viagem eu descobri, né, que eu tenho mais um irmão e eu vou compartilhar com vocês como que foi isso e como que tá sendo e quais são os planos meus pra o futuro da nossa comunicação. Ainda não vi ele pessoalmente, então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, vem comigo, vamos começar. Então, tudo começou há um tempo atrás. Tudo começou na viagem que eu fiz pro Brasil em agosto do ano passado. Se vocês me acompanham lá no Instagram, se vocês me conhecem do Brasil, vocês viram que os meus pais foram, na época eles moravam ali no norte ainda, e eles viajaram e foram me esperar no aeroporto de Curitiba, e por ali ficamos uma semana passeando, visitando vários familiares, e depois fomos pro norte, né, visitar mais uma parte da família que mora lá ainda, e depois eu vim embora. Mas, enfim, quando meus pais me pegaram no aeroporto, a gente passando esses dias ali na casa de uns tios, o primeiro final de semana, logo de cara, eu lembro que foi no sábado de manhã, na casa da minha tia, era aniversário dela, ia vir toda a família, então assim, a gente tava bem animado, né, com vários primos que vieram e puderam estar ali com a gente. E aí no café da manhã, todo mundo conhecendo o Beibinho, um primo meu começou a conversar com a gente e dividiu, né, contando pro Beibinho sobre a família dele, sobre o lugar onde ele mora. Ele comentou que um parente dele, uma parte da família, ele falou assim, ele teve vários filhos e com várias mulheres diferentes, isso há 100 anos atrás, e aí hoje em dia e tal, tem muita gente que foi descobrindo que são relatives, né, que são familiares, que têm laços de sangue e tal, e descobriram vários irmãos. Quando ele tava contando essa história, eu ouvi e falei, nossa, eu lembro como se fosse hoje, foi um sábado de manhã, umas 9, 10 da manhã, e tava todo mundo na mesa, tava eu, meu pai do meu lado, Beibinho, esse primo, a filha dele e tal, todo mundo conversando. E aí ele foi contando a história e Beibinho, né, o gringo absorvendo toda aquela novidade, aquela família brasileira, falando todo mundo ao mesmo tempo, aquela coisa, ele amou, né, mas, e aí tá, e ele contou isso, quando ele contou, eu tava contando essa parte da história, que uma pessoa da família teve muitos filhos com mulheres diferentes e tudo, e era quase que uma situação ali, na cidade muito pequena, eu falei, nossa, eu ia amar saber que eu tenho mais um irmão por aí. Gente, foi isso que eu falei. Falei, nossa, eu ia amar descobrir que eu tenho mais um irmão por aí, ia ser maravilhoso. Quando eu falei isso, meu pai, na hora que tava aqui do meu lado, não pensou nem por nada. Eu falei essa frase e meu pai, na hora, soltou, e talvez você tenha, minha filha. A mesa, assim, os parentes, do detalhe.
A gente não tava nos parentes da casa do lado do meu pai, né? A gente tava nos parentes, na familiares da minha mãe. E aí meu pai, na hora, na lata, soltou: e você talvez tenha, minha filha. Todo mundo: tio Jorge, como assim? Tio, conta essa história direito e tudo. Eu falei: pai, como assim? Isso é verdade, né? Pode ser, né? Enfim, foi aquele 10 minutos assim de o que, como, quando, quem, o que. E aí ele contou a história. Meu pai começou a contar que na época ele tinha 19, 20 anos, era um menino, tava no exército e, enfim, se envolveu com essa pessoa, né, com a mãe do meu irmão. E foi uma coisa de momento, sabe? Eles não tinham um relacionamento, eles não tiveram um relacionamento depois que eles ficaram juntos. E por situações deles lá, ela acabou mudando de cidade, de estado, na verdade. Teve a criança e meu pai, depois disso, mudou, né? Continuou servindo no exército, depois mudou. Depois de 7 anos, depois disso, ele conheceu minha mãe. Aí casaram, foram embora do sul pro norte e ficou, tipo, né? Caiu no esquecimento. Meu pai disse que depois de um tempo, assim, eu acho que depois de uns anos, alguém que tinha contato, né, com a pessoal da cidade onde meu pai morava na época que ele se envolveu com essa pessoa, ele disse que ouviu, né, alguém falando assim: nossa, o filho da pessoa, da fulana, é muito parecido com, né, com o teu irmão e tudo, né, uma das minhas tias ouviu e ficou assim, aquela situação. Gente, eu não sabia, eu não fazia a menor ideia, e aí meu pai falou isso, e eu falei: não, como assim? E eu falei: então isso é real, né, porque se o senhor tá falando que a tia fulana talvez conheça e tenha o contato, e existe assim, amigas em comum, né, lá longe, mas existe. Falei: gente, como que é o nome dele? E meu pai me deu o nome na hora. Eu tô fazendo esse vídeo aqui antes de conversar com ele, antes de dividir, mas então eu não vou dividir nomes, porque eu não sei, né? A gente decide dividir as coisas da gente na internet, mas tem que ter respeito com terceiros. E aí, mas se ele topar, né, eu vou deixar aqui a nossa foto a primeira vez que a gente conversou por telefone, né, na videochamada. E eu pretendo, se meu irmão é bem aberto, ele é bem parecido comigo, então talvez pode ser que ele tope aí, talvez fazer um vídeo, alguma coisa assim no futuro, quando a gente se vê pessoalmente. Eu ia amar, viu, meu irmão? Se você estiver assistindo esse vídeo, vamos fazer um vídeo juntos. Enfim, voltando, onde eu parei, nem sei. Meu pai se envolveu com ela, aí caiu no esquecimento, conheceu minha mãe, mudou e tudo. Depois de uns anos viu um burburinho, mas meu pai já estava no norte, tinha tido 2 filhos, casado, lá pelos 30 e poucos anos, né? E aí ele ficou assim, por motivos, né, gente, assim, não foi atrás, tentou uma vez, mas aí não deu muito certo. Ele falou: deve ser mentira, deve ser de outra pessoa, não deve ser meu, e caiu pra lá. E aí tá, a vida que segue, né? Gente, quase 34 anos de idade, eu descobri uma coisa dessa. Meu pai falou o nome dele, eu fui na internet. Era aí que eu tava. Então tá, eu tava aí. Então meu pai me deu o nome dele, fui na internet, coloquei o nome fulano de tal, não apareceu nada. Aí fui no Facebook, fulano de tal, não apareceu nada. Coloquei no Instagram, eu era uma pessoa tão anônima até alguns anos atrás. E aí Instagram unindo famílias. Aí eu coloquei o nome dele no Instagram, na hora, pá, a foto dele. Eu olhei pra ele, tava olhando pro meu pai, gente. Eu tava olhando pro meu pai e pro meu irmão, que eu já tenho, né, da vida inteira, que é criado comigo. Mistura dos dois, sabe? E eu olhei e falei: meu Deus. Falei: pai. Aí eu mostrei pro meu primo na hora, a família inteira na hora virou assunto, né, gente? Eu falei: meu Deus. Aí meu pai nunca tinha visto o menino. E aí eu falei: pai do céu. Eu falei: não, se não for seu filho, eu falei: eu não sei. E meu pai ficou chocado, né? Ficou naquela situação. Eu falei: não dá. Eu falei: eu não consigo ter uma informação dessa e não fazer nada. Eu falei: não sou eu. Não seria eu se eu ouvisse tudo isso e tá bom, vida que segue. Eu falei: não dá. Eu preciso mandar uma mensagem pra ele. Ele precisa saber que eu existo, que, né, se a gente... E aí o meu primo nessa hora, esse primo que tava contando, né, que foi o causador de tudo isso, assim, graças a Deus, que Deus, eu não acredito em coincidência, né, gente, mas Deus sabe como que trabalha. E aí na hora ele falou: Débora, calma, deixa eu te falar uma coisa, né, e isso não é uma coisa que
que me ajudou, né, a baixar a expectativa, que graças a Deus deu tudo certo, mas o que ele falou foi: calma, porque em alguns casos você não sabe o outro lado da história, né, você não conhece, e pode ser que ele não queira, pode ser que a pessoa não tenha uma boa referência ou escutou alguma coisa, enfim, existem dois lados da história, então cuidado pra você não criar expectativa, ir falar com ele e se decepcionar, porque de repente ele não vai querer contato, ou porque ele tem mágoa por algum motivo. E aí eu falei, é verdade, né? Eu falei, bom, mas anyways, eu não consigo não fazer nada. Então eu fui no Instagram dele, era um Instagram comercial, escrevi a mensaginha lá, eu não consigo ver agora aqui pra vocês e ler exatamente o que foi que eu escrevi, mas se ele deixar, eu vou colocar aqui a fotinha do que eu escrevi. Eu escrevi assim: olá, meu nome é Débora, eu sou filha do fulano, coloquei, eu estou de viagem, eu lembro que eu falei isso, no mesmo dia não, isso foi no sábado, né, então no domingo de manhã eu lembro que eu pensei aquele dia no que eu ia escrever pra ele, e aí no domingo de manhã eu mandei mensagem: oi, meu nome é Débora, eu sou filha do fulano de tal, ele é da cidade tal, é aqui no Paraná, eu tô de viagem no Brasil, falei, e eu acabei de descobrir que é possível que eu tenha um irmão e que o nome desse meu irmão é o mesmo nome seu. Eu falei, se essa história fizer sentido pra você e você estiver aberto e quiser conversar, saiba que eu tô aqui, que eu vou ficar muito feliz. E se não fizer sentido, se não for você me perdoa e desconsidera isso aqui, né? E muito obrigado pelo seu tempo. E mandei, falei, se for ele vai responder. E se não for também, eu fui educada, né? E tá tudo certo. E eu lembro, gente, que mandei a mensagem e falei pro pessoal, né? Falei, família, mandei a mensagem. E meu pai já ficou assim, né? Sabe aquela pessoa que eu percebi, assim, ele já criou aquela coisa, ele viu a foto do meu irmão, né? E aí ele ficou, caramba, né? A gente sabe, né? Eu acho que pai e mãe deve ter um sentimento diferente. Então, quando ele viu, ele falou, caracas. Enfim, passou os dias, não tive resposta. Meu pai falou, pergunta pra tia fulana, porque a tia fulana talvez, ela que tem contato lá com a família. Ele falou assim, minha filha, se você quiser ir atrás, né, pergunta pra tia fulana que ela tinha contato, ela que era amiga lá, de amigas de amigos, sabe assim, que conhecia, que sabia ali da história que poderia ser verdade. E aí eu fui visitar essa tia, fomos, né, todos nós na mesma viagem, visitar depois de alguns dias essa tia, na cidade dessa tia, e aí perguntei, falei, tia, é verdade? Ela falou, é verdade, e aí contou a história e tudo. Aí eu falei, meu Deus, gente, como que, né, meu Deus. E aí, mas enfim, eu falei, bom, eu mandei a mensagem, falei, eu espero que ele consiga ver minha mensagem, se for pra ser, né, tá na mão de Deus. Eu fiz o que eu senti, assim, que meu coração mandou. Vim embora no final do mês de agosto, dia 1º, 2 de setembro. Aí passou os dias e eu meio que esqueci, assim, sabe? Desse assunto. Passou uns 15 dias, eu entrei no meu Instagram e tinha uma resposta dele na mensagem que eu mandei e tinha uma solicitação pra me seguir. Quando eu vi, eu quase caí pra trás, porque eu fui tão educada, né, assim, fui tão... Não é educada, ele foi extremamente educado também. Eu fui tão cautelosa na minha mensagem, falando, existe a possibilidade, talvez eu tenha um irmão que tenha o seu nome, porque eu não sabia como abordar, né, esse assunto. E quando eu vi a mensagem dele, ele já respondeu assim pra mim, nossa, eu tenho uma irmã youtuber. Ele veio aqui porque ele pediu pra me seguir de volta e eu não vi, né, o Instagram, não olho com tanta frequência assim. E aí ele foi no YouTube, ele falou assim, enquanto você não me aceitava aqui, eu fui no YouTube. Que legal, né, parabéns pelos seus vídeos, não sei o quê. E ele falou, sim, nós somos irmãos. Eu falei, nossa, calma aí, né. Eu falei, calma aí, era uma possibilidade, ele tá com tanta certeza assim que ele é meu irmão. Ele falou, sim, nós somos irmãos, sim, eu sempre soube que eu tinha 2 irmãos, mas ele falou assim, eu moro em outro estado, minha mãe, fui criado pela minha mãe e pela minha tia, nunca tive, né, minha mãe não casou com ninguém, não teve um namorado e tudo. Enfim, ele já tava ali na certeza que era meu irmão, então já foi mais fácil, né, não teve aquela coisa da rejeição nem de nada. Daí, ele me passou o WhatsApp dele, passou o número de telefone, ele falou, vamos conversar pelo WhatsApp, porque esse aqui é o número da empresa, eu não vi antes.
E aí ele me passou o telefone dele e o WhatsApp, e eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp. E ele foi muito parecido comigo, gente. Foi assim, não dá pra explicar. É aquela conexão que você tem de imediato, mas você não tem intimidade com a pessoa ainda, porque afinal de contas você nunca viu a pessoa é nova na sua vida, né? Ele tem 47 anos, meu outro irmão mais velho tem 37, então se vê assim, eu nunca vi ele pessoalmente. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu tô conversando com essa pessoa, mas era uma coisa tão assim, era tão claro que tava certo fazer aquilo, que eu não fiquei, né? Eu falei, mas a gente tem que fazer o teste de DNA quando for no Brasil e tudo, né? Porque é melhor, a gente tem que... Por mais que eu tô falando com ele, e assim, eu vejo meu irmão e meu pai, muito mais meu pai, eu olho pra ele e falo, meu Deus, aí eu tenho que olhar assim e disfarçar, sabe? No início, porque eu ficava assim. E aí, acho que ficava pensando, que menina esquisita, mas eu não conseguia disfarçar. Passou alguns dias, a gente conversou bastante num dia, e aí depois de uns 2... Foi engraçado nesse início, porque a gente conversou por mensagens, e aí eu queria conversar de novo com ele. Mas eu não queria ficar chamando, sabe? Porque sabe aquele início de relacionamento, quando... Cortou aqui por algum motivo o meu vídeo. Mas enfim, sabe aquele início de relacionamento quando você quer conversar com a pessoa, mas você não quer ficar no pé e ser impertinente ou inconveniente, né? Ou você quer dar o espaço da pessoa também, pela pessoa não pensar que você é algum paranoico, mas ao mesmo tempo aí você não sabe como que você puxa o próximo assunto. Eu tava assim. E eu lembro que depois de um dia, no outro dia eu pensei, eu vou pensar em algum assunto pra conversar com ele, pra, né, puxar um assunto mais tarde. E aí eu lembro que naquele mesmo dia, quando eu cheguei do serviço, passou assim, eu tava pensando, né, eu vou caminhar, porque meu irmão é muito atlético, ele é muito fitness, ele é todo envolvido com esporte, sabe? Ele é um exemplo, inclusive, que eu tenho que seguir. E aí eu pensei, eu vou caminhar, já sei, eu vou caminhar e vou mandar uma foto pra ele, falando, tô aqui, tô caminhando, né? Era a minha desculpa. E eu lembro que nesse dia, quando eu tava pensando em fazer isso, por volta das 6 da tarde, ele me mandou uma foto da filhinha dele. Eles estavam no shopping, comprou um livro que era com as palavrinhas em inglês, alguma coisa assim, já pra aprender inglês, né? E ele falou, a minha fulaninha vai começar a aprender inglês, tudo, falar com a tia Débora. Aí eu, meu Deus, que incrível, tipo, eu queria falar com ele e ele também queria falar comigo, pelo jeito. E é maravilhoso, né, quando você sente que você é querido. E aí, eu lembro que ele falou, tu quer fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, claro, aí vamos combinar pro dia tal, que era um domingo, né, isso depois de uma semana, gente. E aí nós fizemos a primeira chamada de vídeo, se ele permitir, eu vou deixar aqui um print que eu tirei da chamada, não sei nem se ele sabe que eu tirei esse print, mas eu vou pedir pra ele, se ele deixar, eu deixo aqui. Senão eu corto essa parte, pronto, ninguém precisa saber que eu fiz. E aí foi isso, a gente se deu muito bem. Na nossa primeira chamada de vídeo nós ficamos com umas 3 horas no telefone e foi tão natural conversar com ele assim, e às vezes eu olhava pra ele e falava, gente, eu não sei quem que é essa pessoa, ele é meu irmão. É um misto de sentimento, é assim, eu não sei quem que ele é, mas eu sei quem ele é meu irmão. E daí em diante, ele poderia ter perguntas, né, seria normal se ele... por que isso, por que aquilo, mas talvez porque ele já é um homem, né, formado, maduro, ele foi só amor. E da primeira vez, eu lembro quando eu falei com ele pela primeira vez, ainda nas mensagens pelo Instagram, ele falou assim, nossa, eu estou emocionado. Ele falou assim, eu perdi a minha tia, que praticamente criou ele junto com a mãe dele, há alguns meses atrás, e a minha mãe há 2 anos atrás, a minha tia agora há pouco tempo atrás, e agora eu ganhei uma nova família. E aí eu falei, meu Deus, é isso, ele tá, assim, só amor, sabe? Não tem um sentimento, é uma pessoa madura que já, sabe, não tem, é só coisa boa. Graças a Deus, pra nós, está sendo uma bênção, na vida do meu pai foi uma bênção. Isso aconteceu em 2023, né, no ano passado, e naquele mesmo período meu pai teve a oportunidade de viajar para o mesmo estado onde ele mora, onde esse meu irmão mora, e aí meu irmão viajou horas para encontrar o meu pai nessa cidade onde ele estava, para vê-lo.
E aí eu pensei, ô louco, a coisa tá acontecendo rápida. Eu que fui a pessoa que encontrou ele na internet, você talvez a última pessoa a ver ele pessoalmente. E ele ter essa iniciativa, e quando ele viu meu pai quase morreu do coração, de tanta alegria, né, gente, de felicidade. E aí ele falou, meu pai disse que ficou muito emocionado quando ele falou que posso te chamar de pai? Eu falei, caramba! É assim, expectativa atrás de expectativa sendo quebrada, porque você se prepara pra poder, tipo assim, pode ser que ele não, né, que você seja só o fulano, você não seja o pai. E não, de cara ele já foi assim, só amor, um coração dos nossos mesmo, graças a Deus. E é isso, uma bênção enorme pro meu pai. Eu fiquei muito feliz com aquele momento que eu falei aquilo e que meu pai falou de volta, né? Falando que teria possibilidade. Depois a gente recebeu essa bênção, né? A esposa dele é maravilhosa, as crianças e veio pra somar, sabe, gente? Deus sabe de todas as coisas, né? Meu pai, graças a Deus, teve essa oportunidade teve e tá tendo, graças a Deus, meu pai tá bem, tá vivo, de ter contato com ele e a netinha, mais uma netinha. No final do ano, eles se viram novamente, passou o aniversário do meu irmão com ele em janeiro. Foi assim, foi uma alegria. Eu lembro que no final do ano, meu irmão me mandou uma mensagem falando... obrigada por você ter ouvido o chamado, né? E ter vindo atrás de mim e tal. Então, são coisas assim. E, assim, eu tô resumindo aqui pra vocês, né? Mas é claro que existe muita conversa por trás disso. Conversa sobre futuro, sobre se ver, sobre... Mas, gente, foi uma intimidade instantânea. Foi assim, graças a Deus deu tudo certo. E eu não vejo a hora de encontrá-lo pessoalmente. Eu tô programando já ir pro Brasil esse ano. E com fé em Deus, nós vamos nos ver. E quando isso acontecer, se ele achar que é possível, a gente faz um vídeo aqui pra vocês. Eu ia adorar. E se não for, vocês vão ver fotinhas nossas lá no Instagram, com fé em Deus. Mas é isso, gente. Eu queria dividir isso aqui pra vocês, como eu falei, primeiro pra guardar pra mim essa lembrança tão maravilhosa de 2023. Trouxe pra mim, né, que Deus preparou essa bênção, né, essa alegria. E se vocês têm uma história assim, se você... Divide comigo aqui ou lá no Instagram se você sentir mais à vontade, né? Como eu já falei. Mas eu vou adorar saber, né, de vocês. Se vocês tiverem perguntas ou alguma curiosidade, alguma coisa, deixem aqui nos comentários pra mim, que eu vou tentar convencer. Se tiver bastante pergunta, quem sabe eu convenço ele, né? A fazer um vídeo aqui pro canal e mostrar a carinha dele e vocês verem quanto ele é parecido com meu pai. Mas, então tá, gente. Muito obrigada se você ficou até o final. Muito obrigada por estar aqui comigo. Uma coisa, gente, que eu tava pensando esses dias atrás, e então eu vou colocar aqui nesse vídeo pra vocês, e vocês me falem aí se faz sentido fazer isso. Uma ideia que eu tive, nós somos uma comunidade bem pequena aqui, mas eu sou muito feliz por ela, e eu tava pensando numa maneira de retribuir de alguma forma, né, o carinho que eu recebo de vocês. E aí uma coisa que eu pensei foi, eu vou pro Brasil em alguns meses, se Deus quiser, e eu queria levar algumas lembrancinhas comigo, e aí quando eu chegasse aí eu despacho, né, no correio para 5 pessoas, né, pelo menos 5 pessoas que estão aqui com a gente, que estão aqui comigo no YouTube, que interage, que, né, comenta nos vídeos, que a gente percebe aqueles nominhos que estão sempre ali, que interage, que manda mensagem, que assiste, que gosta, que faz parte aqui dessa comunidade, né? Então é uma ideia que eu tive, então eu vou comprar algumas lembrancinhas e vou escolher baseado realmente na nossa interação, né? Eu sei que tem bastante gente que só assiste quietinho, e tudo bem também, não tem problema, vocês não precisam interagir se não quiser, mas aqueles que interagirem, que mandarem comentário, que eu ver que estão aqui engajados, né, nos vídeos e comigo, eu quero, né, retribuir dessa forma. Então eu vou comprar algumas lembrancinhas e vou escolher os nomes de vocês, e aí vou anunciar aqui também, claro. E aí, quando eu tiver, vai ser em alguns meses ainda que eu vou pro Brasil, eu vou levar, e aí chegando aí, eu despacho, né, no correio pra cada um de vocês. Achei que assim é uma maneira mais fácil, porque como eu vou estar aí, é mais fácil de eu mandar pro correio sem ter preocupação, né, de mandar daqui. Esses dias eu mandei uma coisa do correio aqui, usando o correio normal, e levou 3 meses pra chegar no Brasil. Enfim, esse é o recadinho. Se vocês assistiram o vídeo até o final e viu isso aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, e já comecem a interagir aí comigo nos próximos vídeos pra você poder, de repente, ganhar a lembrancinha, né?
Muito obrigada de novo por estarem aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!